Bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Saúde Vascular. Hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde pública, que é a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar, tá? Mais conhecido como TEV. Por alguns como TEV, por outros como TEP, mas vamos falar hoje sobre trombose. Quem nós estamos hoje convidando, André? Hoje nós temos dois convidados para falar com a gente, a doutora Paula Vasconcelos, que é cirurgião vascular e endovascular pela USP de Ribeirão Preto. Ela fez mestrado e doutorado e ela é especialista em ecografia vascular pela MB. Ela é docente da Unifor e veio ajudar a gente aqui. Junto com ela está a doutora Gisele Brasil, que é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ela fez residência aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio e ela tem mais de 10 anos de atuação em cirurgia vascular, tanto em clínica privada quanto na área pública. Ela trabalha atualmente no Hospital Regional de Sobral. Bem ali. Assim. Bom, então a gente vai falar hoje, gente, sobre um tema. Acho que tem várias versões a trombose, né? A gente tem uma conduta, que é o padrão que deveria ser, né, o mundo ideal. Tem a conduta que a gente toma no privado, né? Que é onde a gente teria mais condições de assistir o paciente de uma forma mais otimizada. E tem aquilo que a gente consegue fazer no público, né? Então, é bem interessante. Hoje a gente quer conversar, né? Porque vocês provavelmente já trabalharam. Eu já trabalhei em público, privado. Hoje em dia eu só trabalho privado. Mas é sempre bom a gente ter essa troca de experiência sobre todas as visões que a gente tem e o que pode ser feito. Porque no mundo ideal a gente quer fazer tudo, né? Nós, cirurgiões vasculares, a gente gostaria de oferecer para todos os nossos pacientes o melhor tratamento, seja ele conservador, seja ele de cirurgia endovascular, de acordo com o que o paciente apresenta, mas a gente quer essa visão assim de vocês, né? Já que vocês estão atuando em frentes diferentes, vamos falar hoje sobre também visões diferentes sobre a trombose. Eu acho que para a gente conhecer um pouquinho os nossos convidados, a gente vai fazer uma pergunta que a gente tem feito corriqueiramente nos podcasts. Paula, assim, a gente pergunta qual foi o D0, aquele dia que você imaginou que queria fazer cirurgia vascular. Da onde veio a vontade? Certo. Primeiro, boa noite, André e Juliana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando. Então, na realidade, eu entrei na cirurgia geral pensando em cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca mesmo na cabeça, 100% de certeza. Até convicta, né? Convicta. Até no momento que eu passei na cirurgia cardíaca na residência e desisti. Eu tenho uma história boa sobre isso. Não é isso. E no rodízio seguinte, eu caí na cirurgia vascular e me apaixonei completamente. Tanto pela parte venosa quanto pela parte arterial do negócio. Aí, pronto, decidi. Eu tenho uma curiosidade. Eu também fiz cirurgia cardíaca 3 meses. Foi. Eu caí de paraquedas, tá? Né? Achava bacana, bonito. Na época, eu fiz residência de cirurgia geral em Roraima, tá? No Hospital Geral de lá. E lá, assim, é muito carente de especialidade. Tinha muito pouca cirurgia cardíaca, né? E eu falei, cara, vou fazer cardíaca, né? Bacana e tal. Passei. Esqueci agora o nome do hospital. Mas, enfim, passei num serviço privado, na verdade, no HCO. Pronto, HCO. E aí, o HCO, ele tinha várias frentes de atuação, né? Então, a gente rodava em vários serviços. Lá, eles também tinham serviço de transplante. E eu odiei também. Assim, nada contra a cirurgia cardíaca. Eu acho ela muito bonita. Não era pra mim. Isso. Né? Pra mim, Juliana, eu não consegui me encaixar ali. Mas eu acho louvável quem faz, é muito importante, são muitos anos, é muita abnegação, né? Mas eu não me encaixei lá. Então, e a Paula também fez residência lá em Ribeirão, né? Então ela veio de um serviço que é muito bem organizado, né? Eu sei porque eu também estudei lá e assim, a gente sabe que o serviço de vascular lá é muito organizado. Então, quando você está num serviço que é muito organizado, que vê tudo funcionando, que tem um passo a passo, uma sequência, uma divisão bem organizada, você acaba gostando mais de uma especialidade ou outra por culpa disso, né? Com certeza. E você, Gisele, conta pra gente aí, o que é que fez tu pensar em querer cirurgia vascular? Da onde veio a paixão? Boa noite, André, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra. Na minha história já foi um pouquinho diferente. Eu fiz residência de cirurgia geral num hospital de trauma, aqui em Fortaleza, o Instituto Dr. José Frota. E, na verdade, assim, o meu gosto pela cirurgia vascular começou com trauma vascular, que era o que eu mais tinha contato. E foi baseado nessa experiência a minha decisão, que eu particularmente hoje, depois com maturidade, vejo que foi uma grande sorte. Porque não é o nosso feijão com arroz, não é nossa rotina,
Não Nem é a gente nosso quer, né? consultório, Nem a gente quer, gente, é muito Exatamente. estressante, pelo amor de Graças Deus. a Deus não é. É. Não é tão rotineiro, né? Mas entrei na residência e me apaixonei também pelo nosso pezinho diabético, nosso venoso, e no arterial também, crônico, e estamos aí. Acho que é pela gama de possibilidades, né? Sim, Porque eu acho também que o fato de não ter assim uma rotina, né, você ter possibilidade de você fazer consultório com a parte da flebo estética, ultrassom, de repente um turno de ultrassom Doppler, né? E você também tá no sobreaviso e ter a possibilidade de estar em contato com trauma vascular, com doenças arteriais, procedimentos endovasculares. Então, tudo isso faz assim que a nossa rotina não seja assim maçante, né? Seja É muito interessante. amplo, né? Então, assim, no tema de hoje, a ideia era falar sobre trombose, né? Tanto a trombose venosa profunda quanto o tromboembolismo pulmonar. Só contextualizando um pouco, eu peguei alguns dados aqui de literatura só para colocar um pouco no ambiente, né? A gente sabe que o tromboembolismo pulmonar, ele é responsável, na verdade, a trombose venosa profunda junto com o tromboembolismo pulmonar, né? É associada a 10 milhões de casos ao ano no mundo. É muita Isso coisa. são dados da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, tendo cerca de 3 a 4 milhões de mortes associados ao tromboembolismo em geral pelo mundo. A gente tem dados brasileiros com mais de 60 mil mortes hospitalares, isso de causa hospitalar, dados da nossa sociedade que falam sobre isso. Então a gente sabe que é um tema realmente relevante, que tem uma importância muito grande para a população em geral e para a gente como cirurgião vascular, porque afinal de contas boa parte desses casos acaba chegando na nossa avaliação ou na nossa conduta, né? Para isso, a gente vai começar um pouco para entender primeiro. A gente está falando aqui de trombose, e eu ia fazer a primeira pergunta direto para Paula, né? Paula, o que seria exatamente uma trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar e como é que eu diferencio, né? Qual é a diferença de um para o outro, né? Porque afinal de contas é tudo trombo, né? Certo, então, a trombose venosa profunda, geralmente, como ela ocorre? Ocorre a formação de um coágulo, né, no sistema venoso, geralmente de um membro. A maior prevalência acontece nos membros inferiores, né, 80 a 90% dos casos, certo? E para que isso ocorra, geralmente ocorre uma alteração no organismo da pessoa, quer seja por uma diminuição da forma com que o sangue corre no sistema venoso, ou por uma lesão na parede dessa veia, que vai suscitar no organismo dessa pessoa que o sangue acabe vindo a coagular. E muitas vezes está relacionado com muitas causas que a gente vai discutir mais para frente, certo? Já o tromboembolismo pulmonar ocorre quando existe a formação de um trombo no pulmão, na artéria pulmonar, né? Geralmente está associado com um tromboembolismo venoso profundo, que pode evoluir para uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. Então, a divergência é justamente essa. A trombose venosa profunda geralmente se manifesta na veia de um membro, mais frequentemente dos membros inferiores, enquanto o tromboembolismo pulmonar acomete uma artéria do pulmão. E, geralmente, são manifestações diferentes que os pacientes apresentam, dependendo do tipo de manifestação que eles apresentam. E pode ser a mesma doença, né? Na verdade, Sim. a pessoa pode ter a trombose venosa profunda, evoluir. esse mesmo trombo Isso. que está lá sair dali, se deslocar até o pulmão, E fazer provocar a embolia obstrução. pulmonar, Isso. né? Isso. Isso aí é uma... Na verdade, é como se fosse uma coisa só, né? É um Por isso que se conjunto, trata isso. como se fosse a mesma doença e é como se fosse uma complicação. Tromboembolismo né? venoso, né? Exatamente. E como é que a gente imagina, Gisele, que tem esses diagnósticos? Assim, quando a gente pega um paciente, quais seriam os fatores que a gente pode pensar em suspeitar? Tanto que ele aparece, tipo, em quem tem mais propensão a aparecer uma trombose venosa, e como é que eu faço para diagnosticar ele, né? Qual seria algum sinal, que me desse algum sinal que suspeitasse disso? Bom, assim, principalmente os pacientes se queixam de dor na perna ou no membro acometido, né? Eles também vão relatar um edema, um inchaço, que muitas vezes vem com aumento de temperatura e também com vermelhidão. E, assim, basicamente, esses seriam os principais sinais. Existem alguns dados no exame físico, algumas formas que o médico vai examinar e vai
afirmar ainda mais, porque vai reafirmar essa suspeita diagnóstica. Um dos casos assim, que seria mais fácil para o paciente identificar seria realmente a musculatura da sua panturrilha estar muito endurecida, enrijecida, né? E sobre os fatores de risco, né? Que é em quem a gente mais vai suspeitar. Existem muitos fatores de risco associados ao tromboembolismo venoso. E alguns deles têm um maior impacto, outros menor impacto. Mas é importante saber que geralmente é multifatorial. Ou seja, os fatores eles estão associados. Vou citar alguns deles, né? Idade. Na idade, assim, 40 anos seria um divisor de águas para o risco começar a ser importante, mas é a partir da sexta década de vida que esse risco aumenta consideravelmente. Uma outra coisa também que se fala muito seria terapia com estrogênio, né? Ou anticoncepção oral, ou até mesmo reposição hormonal. Apesar da reposição hormonal ter doses bem mais baixas, né, cerca de 20-25% da dose da anticoncepção oral, ela também entra como fator de risco. Algo importante também seriam cirurgias, né? E outras condições, não só cirurgia e internação hospitalar, mas outras condições que também provoquem uma imobilidade prolongada ou até mesmo uma mobilidade reduzida. Então, isso também é importante salientar e é um fator de risco bem importante. Alguns fatores de riscos, eles são relatados que têm algum impacto, mas eles não têm um impacto tão importante e eles só vão realmente ser considerados se eles vierem associados com outros fatores de risco. Como, por exemplo, a insuficiência venosa periférica, né? As varizes, né? Popularmente falando. Geralmente tem mais importância se tiver associado a uma idade mais avançada e ainda mais com alguns outros fatores de risco associados. Dificilmente uma mulher jovem com varizes, microvarizes, né, que tem uma trombose venosa profunda, a gente pode, né, dizer, foi por causa da varize. Não precisa pesquisar uma outra causa, uma outra condição. E aí, justamente, são nesses pacientes, né, que a gente vê que não tem fatores de risco de impacto bem reconhecidos, que a gente vai precisar procurar fatores de risco talvez um pouco mais escondidos, que é o caso das trombofilias, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu acho que você falou tudo. Eu ia perguntar diretamente, na verdade, das varizes, porque é uma queixa que chega muito no nosso consultório, né? A paciente às vezes tem aquelas varizes que são as microvarizes, até telangiectasias, e ela tá naquela dúvida, doutor, isso vai me dar trombose, isso vai me dar embolia? E realmente, as varizes calibrosas, as grandes, com insuficiência de safena, que pode dar uma estase venosa maior, associado a outros fatores de risco, é que vai aumentar. Então, eu acredito realmente igual a você. Quando a paciente me pergunta, eu sempre falo, olha, essa varizezinha, a microvarize sozinha, isso aqui não vai te dar um risco aumentado de trombose, de alguma coisa do tipo. Gostei muito da resposta, Gisele, principalmente porque você juntou praticamente todos os scores, né? A gente tem os scores de qualificação, que isso é um termo muito mais específico, a gente acaba avaliando, colocando realmente nos critérios para dar um grau ou um risco aumentado de trombose num paciente, ou cirúrgico, ou de internação prolongada, mas basicamente é isso, um paciente que tem algum tipo de lesão endotelial, que ele tem alguma lesão dentro do vaso, por um trauma, ou por alguma coisa que tenha acontecido, que ele tem uma estase venosa pela imobilidade, pelo tempo parado, por alguma coisa, ou que ele tem alguma alteração de coagulação. Isso. Aí sim, que vai ser a parte das trombofilias. Que a gente pode entrar também, por exemplo, na gravidez, né, que tem uma alteração de tudo a isso, a parte de coagulação completa, no puerpério também, né, em que o risco de a paciente vir a desenvolver um evento tromboembólico é bem maior, né? E isso pode se observar também em pacientes com neoplasia. Sim. Também ocorre também uma alteração dessa homeostase, né, dessa regulação sanguínea, e os pacientes podem ter uma capacidade maior de desenvolver eventos tromboembólicos também.
Eu acho que só o último adendo que eu vou adicionar, né, é que a Gisele falou realmente os fatores, né, de suspeição, né, aquele edema e tudo mais, mas eu acho que o principal que eu falo, principalmente para meus pacientes, quando chegam reclamando, né, que eu tô com a perna inchada, tá inchando, é que eu falo, olha, geralmente a trombose incha, mas é mais comum ela inchar de um lado só. Você inchar dos dois, geralmente não é um sinal de trombose, porque é muito raro você ter uma Isso, trombose isso. extensa ao ponto de atingir as É duas muito azar. pernas, seria muito azar. É. Então, assim, muitas vezes o paciente chega inchado, eles estão com medo de trombose, a gente Isso. fala, ó, calma. Geralmente a trombose é só de um lado. Você ter dos dois é Isso. muito raro. Impossível, não, né? Mas é raro, né? Então é só uma coisa que às vezes fica muito na cabeça do paciente, né? Qualquer inchado, ela já acha que é uma trombose. Ou E isso até não é qualquer tão dor, comum. né? Tem muito paciente que vem sintomático por conta de doença venosa e ele acha logo que é trombose. Ele vai no consultório, não, eu vim aqui porque eu achava que eu tava com uma dor na perna e talvez fosse trombo. Uma Né? coisa muito comum é o paciente achar que dores associadas a articulações, eu tenho uma dor no tornozelo, eu tenho uma dor no joelho, é uma dor que pode estar associada a uma origem de circulação, a uma origem de uma trombose. Isso. Mas, assim, a dor relacionada à trombose é uma dor de todo um membro, né, de toda a perna, ou da perna e da coxa, dependendo, né, do nível da trombose, né? Acho que é importante salientar isso. E ainda tem um outro detalhe para adicionar, que eu até perguntar para Paula agora, para ver se ela ajuda a gente. Porque, assim, a gente cansa de pegar a trombose superficial também, né? Que, embora o nome seja trombose, os riscos associados de morte, de embolia pulmonar são bem menores. Então, qual seria essa diferença da trombose profunda, né, para a trombose superficial? Então, na realidade, o nosso organismo, na parte venosa, né, dos membros inferiores, ele é dividido em duas partes, né? O sistema venoso profundo, que no caso de um coágulo nessa região caracterizaria, né, uma trombose venosa profunda, mas esse trombo ele pode acometer também um sistema venoso superficial, que é formado pelas veias safenas, né, safena interna, safena externa, e no caso o paciente apresentar alguma varize também, certo? Quando esse coágulo ele acontece no sistema venoso superficial, ele é considerado como sendo uma trombose venosa superficial, que ela não acarretaria os mesmos riscos de embolia pulmonar ou de complicações de uma trombose venosa profunda. Geralmente o tratamento é bem mais tranquilo e às vezes você precisa fazer um certo segmento caso essa trombose ela acometa, por exemplo, a parte mais proximal da veia safena, que fica mais próximo da região inguinal, da virilha, que ela pode vir a se transformar em uma trombose venosa profunda. Mas, quando isso não está associado, o tratamento realmente é bem mais simples e o risco disso evoluir para uma embolia pulmonar é praticamente pequena, né? Às vezes é preciso você fazer esse acompanhamento, você pode fazer com um Doppler, ultrassom Doppler vascular do membro, para ver se essa trombose está evoluindo ou não. Se não tiver, é tranquilo, não existe esse risco. Pegando o gancho da história dos exames, existem muitas formas, né, de que as pessoas, assim, a forma como o cirurgião vascular vê o diagnóstico da trombose, a forma como o clínico vê o diagnóstico da trombose, né? Porque depois da pandemia teve esse boom de dedímero, e o dedímero alto é sinônimo de trombo. Então eu queria que vocês falassem, pode ser até a Gisele começando, a Paula complementa, sobre formas de diagnosticar, como é que vocês atualmente estão fazendo, né? No sistema público, na iniciativa privada, o que é que vocês pedem mais? Vocês já pedem um exame de imagem logo de cara? Se pede exame de sangue antes? Como é que vocês fazem? O dedímero, eu acho que ele ganhou muito espaço num período em que não se tinha um acesso tão fácil ao ultrassom Doppler vascular, né? Ele veio como um exame, na verdade, uma espécie de rastreio, né? Porque o que acontece? Ele é muito sensível, mas pouco específico. Isso. Então, ele tem uma positividade bem grande quando realmente é trombose, mas outras condições que não seja trombose também podem alterar o dedímero. Perfeito. Então, é exatamente essa questão. Ele não é um exame confirmatório. Então, a gente não pode dizer, dedímero alto é um sinônimo de trombose. Ele quer dizer que se ele realmente estiver alto, né? Ele quer dizer que você tem que manter a investigação e se aprofundar nisso. E aí é nisso que entra o ultrassom. Que, na verdade, na prática clínica, acho que minha e da maioria dos vasculares, é o exame que a gente pede para suspeita de trombose, né? Que é o ultrassom Doppler venoso do membro que tem a queixa
né? Que as queixas que a gente falou, dor, edema, né? É um enrijecimento muscular. E seria basicamente essa a questão, né? Então, sobre os exames diagnósticos, acho que o Doppler, né? Acho que é o que realmente faz parte da nossa prática clínica. E essa acessibilidade do ultrassom, ela veio impactar, inclusive, os estudos sobre a incidência da trombose venosa profunda. Porque antes existia, assim, uma diferença muito grande até entre as incidências por conta disso, né? Então, geralmente, às vezes, você pega um livro-texto que fala que a frequência é de 0,6 a 3 casos por 1.000 habitantes em um ano. Você vê 0,6 a 3 é uma variação até grande, né? Por 1.000 casos. Então, isso acontecia exatamente essas diferenças, né? Esses intervalos entre os estudos, justamente por causa que esse ultrassom não era tão acessível. E com essa acessibilidade, a gente conseguiu, assim, ter um diagnóstico confirmado na maioria dos casos e também facilitou muito a parte científica, né? Dos estudos de incidência, de frequência dos casos. E para quando há uma suspeita, né, do tromboembolismo pulmonar, geralmente a gente abre mão da angiotomografia com contraste, e que já é um exame que você já vai precisar estar num hospital terciário, já é um exame mais complexo, mas também como a doença ela atingir um patamar mais complexo, o paciente também tem que estar abordado, pelo menos inicialmente, né, no ambiente hospitalar. Perfeito. O ultrassom, né, ele é um exame fácil, né? Ele é rápido, fácil, ele é praticamente indolor, Acessível, acessível, barato. e ele é um exame que vê muito bem o sistema venoso, né? Então, para a gente avaliar uma trombose, ele é um exame que a gente brinca que, assim, qualquer médico, claro, um vascular, o radiologista recém-formado, ele é apto a fazer esse exame. Então, é um exame que está, como a Gisele disse, muito acessível para a população. Então, realmente, o diagnóstico inicial, eu acredito que tem que ser com ultrassom. E hoje em dia, eu sou muito mais liberal ao pedido do ultrassom. O paciente está com suspeita, às vezes a gente pega realmente uma trombosezinha de gastrocnêmia, uma trombose menor, né, nessas veias musculares, que às vezes a paciente realmente relatou por uma dor, por um trauma, por alguma coisa. Então, a gente acaba pedindo. E lembrar que a angiotomografia, realmente, ela é invasiva, né? Então, a gente acaba pedindo só nos casos que realmente tem uma suspeita clínica para o tromboembolismo pulmonar, ou que realmente a gente está na dúvida se o caso é pulmonar, se a causa é cardíaca, o que é que seria essa descompensação de um paciente que com certeza está no hospital e está mais grave do que o normal, né? Bom, então, visto que a gente consegue hoje fazer muito mais diagnóstico, é bem natural que nós tenhamos também maior incidência, né? Só que teve, assim, ao longo dos anos, um boom de trombose, né? Então, assim, não só de uma pequena classe. Antigamente a gente associava muito aos fatores de risco, fatores genéticos, né? As trombofilias, até as mulheres propriamente ditas por causa do anticoncepcional. Mas a gente teve uma virada ultimamente, né? Então, todo mundo está sendo acometido por trombo. Às vezes, pessoas até que não têm nem problemas de saúde prévios, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Vocês acham que a gente é mais inflamado hoje em dia? É mais estressado? Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com a incidência da trombose ou não? Os Ou as hábitos de vacinas vida, as mesmo, né? A gente sabe que vacinas? teve as vacinas e teve associação mesmo descrita de algumas vacinas com aumento do risco de trombose, assim como a Covid, que embora não seja mais aqueles casos graves, mas ainda está presente, é bem comum ter diagnóstico de Covid mais leve em toda a população. Sim. Eu acho que, assim, existem muitas incertezas, né? Na verdade, não, assim, que é mais uma opinião, né? Sim. Porque não tem algo, assim, bem estabelecido ainda na literatura médica sobre. Mas, realmente, teve, né, a vacina, ela teve associação, algumas vacinas, né? Eu não vou saber dizer exatamente qual, ela teve associação com tromboses, né? E algumas vezes teve mais associação com tromboses não de membros, mas tromboses em sítios raros também, como das veias esplânicas, né, que são veias da parte abdominal que irrigam os vasos que irrigam os órgãos abdominais. Mas
isso gerou toda uma questão na população, né? E o que assim, eu via várias pessoas falavam, e toma vacina? Qual era a minha postura, né? O perigo do Covid em si é muito maior do que a possibilidade de você ter uma trombose relacionada à vacina. Então, tudo na vida é custo-benefício, né? Exatamente. Então, era essa a orientação. Eu tome a vacina porque é mais fácil você morrer de um Covid complicado do que de uma trombose, né? E, Exatamente. logicamente, a gente sabe que a gente está nesse momento em que o próprio Covid era trombogênico, né? A própria doença, Isso. né? Era trombogênica. E a vacina também teve essa associação. Então, todo mundo ficou muito atento, né? Os olhos ficaram muito voltados para esse diagnóstico da trombose, né? Então, assim, basicamente era essa a minha abordagem, assim, com os meus pacientes quanto a isso. E quando a gente tem o diagnóstico na mesa, né? Fizemos lá, graças a Deus, hoje em dia o ultrassom é muito acessível, praticamente todos nós temos, né, o ultrassom na mão ali para poder fazer um exame. E para prevenir, tá? A gente não vamos falar sobre tratamento, porque não vem ao caso aqui, né? É reservado aos nossos consultórios, mas sobre prevenção. Quais são os conselhos que vocês dão para os pacientes? Eu gosto muito de orientar mobilidade, entendeu? Atividade física, evitar excesso de peso, obesidade também, né? Que pode acometer, pode levar. O uso da meia elástica também, principalmente em pacientes mais idosos, que acabam tendo uma mobilidade mais prejudicada, que pode ser também um fator de risco, né? Para o desenvolvimento do evento tromboembólico. Na minha opinião, seriam mais ou menos essas orientações. Tem mais alguma coisa, Gisele? Assim, basicamente, quando a gente fala de prevenção, a gente vai olhar para os fatores de risco. Alguns fatores de risco, eles são o paciente não vai conseguir mudar, né? Como uma questão da gestação, ou uma questão de trombofilia, ou estar com a neoplasia maligna. Mas quando a gente fala de prevenção, é tentar olhar os fatores de risco que você conseguiria controlar, não é? Então, assim, o que eu sempre falo, a gente sabe que a trombose, ela está associada à estase venosa. E a gente sabe que a estase venosa, assim, ela vem muito quando você está com uma mobilidade reduzida ou imóvel. Então, sempre importante estar se movimentando, né? De uma forma mais rotineira, fazendo exercícios físicos, ou até mesmo, né, que se fala muito em viagens prolongadas, né? Você tem que tanto fazer uma movimentação ativa, né, dos membros, como também, assim, apesar de não ter uma recomendação científica muito grande, a gente também recomenda a meia de compressão graduada. E é o que a gente tenta fazer para prevenir um pouco mais, né? Algumas viagens prolongadas, geralmente viagem prolongada que aumenta mesmo o risco, seria mais... Eita. Mais de 5 quilômetros, de 5 mil quilômetros, né, de distância, mas lógico que também conta com o tempo, né, às vezes congestionamentos muito longos, né, já pode contar como uma viagem muito, muito prolongada. E também alimentação saudável, né, evitar sobrepeso, comer de forma saudável, evitar esses alimentos mais inflamatórios, né? Então, são coisas que a gente pode regular. E, principalmente, quando você já tem um fator de risco que você não pode modificar, por exemplo, uma trombofilia, você está atento para que você não associe um outro fator de risco, como, por exemplo, usar um anticoncepcional oral com estrogênio, né? Então, essa é, assim, a minha orientação.
Eu acho que na trombose do viajante, né, que você falou, o que eu costumo orientar para o meu paciente do consultório sempre é, claro, se tiver indicação o uso da meia elástica, vai ser de bom grado, vai ajudar, mas uma parte do paciente mesmo, né, da mobilização, como você falou, se levantar, tentar mobilizar a perna, fazer aquele movimento de acelerar o carro, né, quando estiver parado, e uma hidratação, o paciente se hidratar Importante. durante a viagem e evitar a bebida alcoólica, porque isso é um fator de desidratação, né? Então, isso aí são fatores que vão adicionando a outros fatores que não são retirados e a viagem prolongada. Então, em geral, a gente costuma falar isso. Existe até uma forma, assim, eu acrescentaria até um adendo sobre a síndrome do viajante, que é algo que muita gente não sabe, ainda não tem contato com essas informações, né? Mas acho que foi muito bem colocada a questão da distância, a questão dos hábitos antes de embarcar. Né? Mas existem também, a gente tem como, isso entra até um pouquinho no check-up vascular, né? A gente tem como rastrear, digamos assim, né? Entre aspas, existem alguns scores ali de gravidade que os pacientes até poderiam ir numa consulta com vascular para saber se eles se enquadram, né? A gente tem esses scores clínicos e para saber se ele tem uma probabilidade maior, menor, porque às vezes uma prática clínica minha, né? É muito difícil a gente falar uma coisa para o paciente, ele assimilar, se ele conseguir palpar aquela informação. Né? E aí, às vezes, eu acho que quando a gente tem esses scores de gravidade, né, para saber fatores de risco, quando você coloca ali numa numeração, ó, você tem essa numeração aqui, você é um baixo risco, você é um médio risco, você é um alto risco, eu acho que ele compreende melhor essa informação de que ele realmente, não, eu preciso me cuidar. Né? Preciso me movimentar. A maioria dos pacientes não gosta de usar meia, né? Acho que é besteira, aperta muito, esquenta, né? Mas a gente hoje em dia tem meia para dar e vender para todo tipo, né? De gosto. Então a meia hoje em dia não é mais um problema. Mas às vezes acho que os hábitos de vida é que os pacientes ainda têm uma certa dificuldade de mudar, né? Não sei se vocês têm essa mesma dificuldade. Com certeza. E como a Gisele estava falando, realmente tem fatores de risco que podem ser retirados e fatores de risco que não conseguem. A idade, por exemplo, nunca vai poder ser retirada de um paciente. Isso. Mas alguns fatores de risco, às vezes, conseguem ser retirados. Às vezes, o anticoncepcional, por uma paciente que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico prolongado, o tabagismo. E eu queria saber se vocês têm esse costume de orientar os pacientes. A gente sabe que, às vezes, vem no teu consultório uma avaliação pré-operatória de outro colega pedindo fatores de risco. Claro, você vai botar no critério, como a Juliana falou, no Caprinho ou em algum desses, mas vocês têm a orientação padrão de tira um anticoncepcional, de esse cuidado adicional de tirar alguma coisa. O que é que vocês fazem geralmente nessa triagem do paciente? Vocês acabam perguntando o que mais assim que pode ajudar eles? Geralmente eu colho uma história bem completa, vou atrás de patológico pregresso, alguns outros fatores de risco que possam, de repente, levar a cirurgia que o paciente vai fazer a uma complicação maior, entendeu? Principalmente quando são cirurgias de grande porte, por exemplo, uma artroplastia de quadril ou de joelho, né? Ou então aquelas cirurgias plásticas maiores também. É importante a gente, né, tentar descobrir o que o paciente possa apresentar de fator de risco, para a gente ter condições de orientar e evitar que essa complicação venha acontecer mesmo fazendo a profilaxia adequada. Isso. Entendeu? Eu vou além. Eu acho que tem determinadas equipes que deveriam ter uma parceria com o cirurgião vascular. Tipo, o pessoal da bariátrica, o pessoal da plástica, o pessoal da ortopedia, né? Principalmente o pessoal do joelho, do quadril, né? Que são as incidências de trombose são maiores, né? E acho que deveria haver um fluxo de pacientes entre essas especialidades, justamente para a gente diminuir o risco, né? Não vai evitar que tenha, mas diminuir pelo menos a probabilidade, né? Mas na minha experiência com essas outras equipes, boa parte deles já fazem protocolos rígidos de prevenção. Boa parte das vezes medicamentosa e quando não é só medicamentoso, eles botam um mecânico associado. Isso. Então, assim, realmente, eu acho, na minha experiência, né? Quando chega pra gente, geralmente o pessoal da bariátrica, ou do joelho ou do quadril, que essas são especialidades que é bem habituada já com a trombose, porque são cirurgias realmente de risco maior, geralmente é uma coisa um pouco diferente do comum. É realmente porque a pessoa ficou com um pouco mais de medo de ou retirar, ou colocar, ou reiniciar uma anticoagulação num paciente desse. Até porque os pacientes dessas especialidades aí têm fator de risco infinito, né? Para trombose. Eu acho também o pessoal da cirurgia plástica, por ser uma cirurgia, geralmente cirurgias estéticas, né? Eles aí que eles temem muito também complicações, eles também são bem criteriosos. Cuidadosos, né? É isso mesmo. Vamos lá. Então, assim,
a gente realmente, em alguns casos, não vai conseguir prevenir, né? Então a gente sabe que tem paciente que vai ter uma trombose venosa ou um tromboembolismo pulmonar. E como é que seria um tratamento? Assim, claro que não precisa especificar o remédio, como seria, mas que a gente sabe que nos últimos anos, pelo menos da minha residência para cá, mudou muito o tratamento, né? Ele evoluiu muito. O que é que vocês têm a falar do tratamento do tromboembolismo venoso? O que é que teve de mudança? O que é que tem de mais atual que vocês possam colocar como realmente de modificação com o tempo? Geralmente, né, antes, né, o tratamento, ele geralmente você fazia uma parte do tempo internado, né, onde o paciente fazia uma anticoagulação injetável e depois de alguns dias, geralmente de 5 a 7 dias após, ele era introduzido uma droga via oral, a gente conhece como varfarina ou Marevan, só que ele ainda tinha que passar vários dias no hospital, porque a dosagem do medicamento para que se atinja níveis de anticoagulação, ela é variável em cada indivíduo. Então, muitas vezes o paciente passava mais uma semana no hospital fazendo esse ajuste da dose que era feito baseado num exame laboratorial de coleta de sangue, que era o TAP com INR. Então, ele só ia de alta quando a gente detectasse que aquela dosagem, né, do Marevan estava deixando o paciente com o INR naquela faixa, naquele intervalo em que ele estaria anticoagulado e protegido. Com né? sangue fino, né? Como E o com pessoal sangue fala. fino. E um grande problema é que muitas vezes ele saía com né, o INR dentro da faixa, mas alguns dias depois alterava. Até porque algumas outras condições, como alimentação, mesmo até alimentação saudável, né? Com vegetais verdes, né? Ele altera também a biodisponibilidade do medicamento. E muitas vezes alguns outros medicamentos também alteram. E isso tornava assim, muito difícil o manejo ambulatorial desses pacientes. Porque muitas vezes saía tudo certinho, com INR dentro da faixa, como a gente falava, e o paciente voltava 15 dias depois com sangramento gengival, às vezes até sangramentos bem mais importantes, e com o INR num intervalo bem maior, né? Com, às vezes, até incoagulável. E isso, muitas vezes, num paciente já idoso, que é onde quando acontecem muitas tromboses, isso poderia ser um evento catastrófico, né? Porque poderia haver um sangramento dentro de um órgão nobre, né? Como, por exemplo, uma hemorragia intracraniana. Então, isso gerou gerava, assim, às vezes, outra doença, né? Às vezes até muito mais grave, né? Do que a trombose em si. E hoje o que a gente tem, né? Que foi, assim, acho que a maior mudança, né? De maior impacto no tratamento da trombose são as novas drogas, né? Que não são mais tão novas assim, que não tem relação, né, com a vitamina K, não são antagonistas da vitamina K. E essas drogas, algumas delas permitem até que não seja feito esse tratamento de ponte, como a gente chama, né? Que primeiro começa com o medicamento injetável, que é a enoxaparina ou heparina. E algumas delas possibilitam até um tratamento ambulatorial inicial já. Por exemplo, o paciente tem uma trombose numa veia da perna, chega no pronto-socorro, é diagnosticado, é receitado esse medicamento, e ele vai fazer o tratamento dele em casa, né? E aí eu acho que né, vocês podem opinar para mim, acho que foi a maior revolução no tratamento, né, da trombose venosa profunda, né? Do TEV como um todo, na verdade. Eu acho que não só do tratamento, né? Porque eu acho que ele ampliou, como você mesmo falou, né? Às vezes você pegava um paciente que era idoso, você ficava com medo, existiam critérios até para você ficar assim, olha, não, essa tua trombose é uma trombose pequena, vamos tentar não dar o remédio para ver se você vai evoluir bem, com medo realmente de dar o Marevan, porque ele era muito lábio, e você dava para um paciente, às vezes afinava demais ou afinava de menos, e você ficava um pouco mais distante. Com essas novas drogas, né, que elas são bem mais estáveis e bem mais confiáveis, você acaba
dando a medicação para o paciente, acompanhando, que por mais que aí todos existem, porque afinal de contas é um remédio de afinar, né? Ele vai afinar o sangue, tem sangramento, mas a taxa de sangramento grave realmente é bem menor do que o uso do Marevan. Então ele virou uma medicação mais segura que a gente consegue liberar o paciente no mesmo dia ou às vezes só observar ele um pedaço na emergência e acabar liberando para casa. Eu acho que de longe mudou muito. Da minha residência para cá, assim, essa é uma grande diferença no tratamento e que amplificou. Porque realmente quando a gente vai ver aí sim algum protocolo mais novo, eles tratam mais doenças, né? Eles acabam dando mais remédios. Inclusive, essas mesmas medicações estão sendo dadas para outras doenças, né? Doença arterial, tem estudos grandes para doença coronariana, para doença cerebrovascular. Então, realmente mudou muito nesse sentido. Tá? Mas assim, nem todo caso a gente consegue tratar só com remedinho, né? Então, assim, tem casos realmente que são mais graves e que acaba que o cirurgião vascular é chamado para abordar. Paulo, o que é que existe? Só para assim, a gente exemplificar, lógico, não precisa explicar como é o tratamento, mas o que é que pode o vascular fazer a mais, além de realmente só observar e dar um remédio para acompanhar esse paciente? O que é que seria alguma intervenção do vascular? Existem algumas tromboses de membro inferior que são mais importantes, quando elas são mais proximais, pegando o segmento da veia ilíaca, início da femoral, veia cava, e que muitas vezes o paciente fica extremamente sintomático, o membro extremamente edemaciado, um membro muito dolorido, principalmente se for um paciente mais jovem, aquilo pode impactar muito na qualidade de vida dele. Se a gente só anticoagular, o tratamento está ok, mas a gente dispõe de outras ferramentas que podem melhorar ainda mais a evolução desse paciente e evitar que ele complique, né? Por causa da trombose. Então, existem alguns procedimentos cirúrgicos, as trombectomias mecânicas, associadas algumas vezes, por vezes sim, por vezes não, com fibrinólise, que são medicações também que vão ajudar a desfazer aquele trombo, e que se for feito de forma aguda, né, no início da manifestação dos sintomas do paciente, você consegue recanalizar aquele vaso e o paciente ficar praticamente sem sequela, sem queixa e conseguir tocar a vida dele tranquilamente, sem complicações maiores. Perfeito. O que eu falo muito para os pacientes, eu costumo brincar com eles assim, realmente, porque eles ficam muito ansiosos, eu acho, pela recanalização da veia. Ele acha assim, vai tomar o remédio e o trombo não vai dissolver, e o trombo não vai dissolver. O que eu tento geralmente explicar para o meu paciente é que sim, você está tomando um remédio, o remédio não é para dissolver o trombo, ele pode dissolver o trombo e se ele dissolver vai ser ótimo para a gente. Mas o nosso objetivo inicial do tratamento da trombose é que você não morra ou não tenha uma embolia pulmonar, que é um bom resultado. Chegar a um resultado de não morrer, para mim já é bom. Mas se recanalizar, se abrir, ótimo. Em alguns casos... E que também o trombo não progrida, né? Que não piore, que né? não piore, Que não estabilizar, piore né? Isso. E ele ficar lá rígido ou empedrado lá dentro, mas ele sem dar algum risco de embolia para esse paciente. E em alguns casos realmente vale a pena a gente abrir, né, o fluxo. Aí sim, fazer a fibrinólise, que é um remédio para dissolver o trombo, e esse sim dissolve. Ou tirar mesmo, né? Tirar com um catéter ou tirar aspirando. De alguma forma, em alguns pacientes realmente tem muito benefício nisso. Pacientes mais jovens, eu acho que essa área evoluiu muito com a Covid, porque na Covid teve muito caso de embolia pulmonar grave e isso desenvolveu muito catéter, a gente viu muita técnica, muita coisa nova aparecendo dos anos de Covid para cá e que ainda não se estabeleceu direito o uso. Tipo, quem seria o melhor paciente realmente para usar essas técnicas mais modernas, mas que realmente eu acho que para frente vai ter uma nova revolução e que eu acho, isso é minha visão mesmo, que nós vamos ser mais intervencionistas na embolia pulmonar, nós vamos ser mais intervencionistas na trombose venosa, procurando agora não só segurar o trombo, não só tratar, não morrer, como eu estava dizendo, e sim retirar o trombo. E eu acho que isso vai evoluir mais. Porque exatamente isso, quando se vai vendo ao longo prazo, se vê que o paciente que recanalizou, o paciente que tem a veia aberta, ele tem uma qualidade de vida melhor. Aí isso dá o gancho para o próximo passo. Ótimo, a gente tratou um paciente com uma trombose e depois de tratado tá ok, tomou o remedinho lá 6 meses, 1 ano, o tempo que for determinado pela sua trombose acabou, não tem mais nada o que fazer ou ele acaba ficando com alguma sequela, com alguma coisa. Ajuda a gente, Gisele. Pronto. Existe o que a gente chama de síndrome pró-estrombótica, né? Que, na verdade, é a sequela da trombose na veia acometida. Ela vai ser bem maior, bem mais, com sintomas mais proeminentes,
quando forem atingidas veias mais proximais, né? Por exemplo, um paciente que teve uma veia da panturrilha acometida. Difícil que ele fique com uma síndrome pós-trombótica importante, mas paciente com tromboses mais proximais, trombose das veias ilíacas, né? Algumas vezes até da cava, e até mesmo tromboses ali no nível da coxa para cima, né? A gente vai ver que eles têm uma tendência maior a não recanalizar, pelo menos alguma parte, né, da veia, ou pelo menos as válvulas, né, da veia ficarem destruídas, né? Que as válvulas, elas na verdade é o que conseguem, elas têm um mecanismo, né, semelhante a esse, e elas vão jogando o sangue para cima, na verdade, né? Nos membros inferiores, que é isso que faz com que haja o retorno venoso, que é a volta do sangue dos pés em direção ao tronco. E se essa válvula está doente, assim como também acontece nas varizes, né? Mas já falando do sistema venoso profundo pós-trombose, se essa válvula está doente, existe um retorno venoso mais estático, mais parado, mais deficiente. Isso aí vai causar sintomas semelhantes a pacientes com varizes mais graves, com doença venosa crônica mais grave, que seria justamente um edema crônico, um inchaço crônico, muitas vezes algumas alterações de pele, uma pele mais enrijecida, um edema mais endurecido, e também muitas vezes já o surgimento de úlceras de origem de estase, né? Que a gente também vê no nível mais avançado de doença venosa crônica. E o que se fala dessa parte do tratamento, que seria essa retirada do trombo, é justamente para esses pacientes, né, para evitar isso que a gente tenta hoje em dia ver, assim, com os estudos, o real benefício de intervir, de uma intervenção endovascular nos pacientes que têm essas tromboses mais proximais. E como essa síndrome ela se desenvolve com o tempo, o foco do tratamento mais agressivo, né, seria justamente nos pacientes mais jovens, né? Por exemplo, né, um paciente já muito senil, 90 anos, teve uma trombose, não tem muito sentido, por mais que seja proximal, né, você submetê-lo a um procedimento. Mas uma mulher de 30 anos que teve uma trombose proximal extensa, ela tem uma chance bem maior de desenvolver com o tempo essa síndrome pós-trombótica. Vou aproveitar até para te perguntar, porque isso é uma das queixas que às vezes aparece em consultório, aparece pra gente, assim, de recorrente, né? Uma paciente que teve trombose, certo? Na perna, não importa o nível, e tem varizes, e ela quer tratar. Tô falando variz grande, não só o vasinho, não é uma variz estética, mas uma variz calibrosa. Habitualmente você trata essa paciente ou você é um pouco mais cuidadoso com isso? Você vai um pouco mais devagar? Eu sou, assim, mais cuidadosa. A primeira coisa é que ela vai terminar o tratamento dela da trombose, né? Então, assim, a gente vai terminar o tratamento da trombose, ela vai terminar a anticoagulação e depois a gente faz um ultrassom Doppler para a gente ver o que a gente teve, né? O que a gente teve ali de recanalização, quais os fatores de risco associados. Ela teve uma trombose por causa de um fator de risco bem definido e que não está mais associado. Por exemplo, ela fez porque ela estava internada e teve uma fratura, né? Assim, teve um acidente, teve uma fratura e aí fez uma trombose na perna daquela fratura. Então, ok, aquilo ali foi uma coisa pontual, bem relacionada, foi por conta daquilo. Mas não, ela teve uma trombose, um fator de risco que levou a isso não estar muito bem reconhecido, né? Então, acho que merece investigação. Essa paciente tem uma trombofilia, então, geralmente é essa a minha prática. Eu, primeiramente, terminar o tratamento, né, do evento agudo, da trombose venosa profunda, acompanhar com ultrassom, como ficou esse pós-trombose, ultrassom Doppler. O que ficou de sequela, né? O que ficou de sequela. E depois fazer uma pesquisa dos fatores de risco, né? Tanto de história familiar, como história pregressa de outros eventos, né? De tromboembolismo venoso.
e também ver toda essa parte de outros históricos e associação com a possível trombofilia. Eu concordo com a Gisele muito nisso aí, porque às vezes quando o paciente chega e já teve uma trombose, tem tromboses maiores e menores, né? Às vezes o paciente chega com uma trombosinha de uma Isso. veia muscular, uma trombose muito discreta, e isso não vai impedir em nada, eu acho, um tratamento de varizes ou alguma coisa do tipo. Mas às vezes quando é umas tromboses maiores, como vocês disseram, proximais, mais perto da coxa, e que no ultrassom deixou sequela, que você vai ver no ultrassom profundo, tem refluxo profundo, tem sintomas, isso a gente acaba olhando no laudo de ultrassom, às vezes o medo é você retirar a veia superficial ali, aquela varizes, uma safena que está ali, e isso aí é sobrecarregar o sistema Extremo profundo e doente. piorar Os sintomas do os sintomas paciente, congestivos dessa paciente. Então, às vezes, você vai pegar uma paciente para melhorar e a paciente, às vezes, é muito ansiosa do ponto de eu quero melhorar a estética porque essa veia está aparecendo. E, às vezes, eu acho que a gente, como cirurgião, tem que dar uma segurada nessa paciente e explicar. Falar, olha, tá, tem casos que, no caso, como você falou, se tiver uma úlcera, alguma coisa realmente mais grave que necessite tirar uma veia superficial para cicatrizar a úlcera, ok. Mas se for só por estética ou só por uma coisa menos grave, você tem o risco de piorar muito o sintoma congestivo da paciente. Então, eu Porque seguro o sistema muito venoso superficial isso. está sendo utilizado para É. compensar aquela Compensar, deficiência isso. do profundo, né? Exatamente. Isso mesmo, perfeito. É isso que eu ia falar, né? Às vezes aquela varize formou justamente porque ela está funcionando como um sistema de drenagem alternativo. Compensatório. Né? Porque a maioria dos pacientes, eles não sabem informar onde eles tiveram a trombose. Eles sabem que eles tiveram uma trombose. Onde, quando, por quê, que hora... Não, eles não sabem informar. Então, eu acho que cabe ao cirurgião vascular também ter um pouco de resguardo, né? E eu concordo plenamente o fato de você ser super cuidadosa, eu também sou, né? Para a gente investigar melhor esse paciente, porque, afinal de contas, no final da história todinha... nós que somos os responsáveis, nós Sim, somos sim. os técnicos, né, Sim. da Sim. história. Então, é a gente que vai decidir o que vai acontecer com o paciente. Eu tenho até uma história interessante para contar, porque uma vez eu peguei um caso de uma paciente, né, que ela fez uma retirada de uma veia safena, foi até na residência médica. E aí, ela descompensou. 6 meses depois, ela estava com a perna inchada. Né? E ela não sabia, na verdade, ela não sabia que tinha tido um trombo. Provavelmente foi um trombo assim, que, né, que passou batido. Deve ter tido, sei lá, um inchaçozinho pequeno, talvez a perna já inchasse também, né? E aí ela não valorizou muito a queixa dela e ela um dia foi fazer um ultrassom e descobriu um trombo antigo. Né? E aí, só que ela já estava fazendo linfedema de repetição e tudo mais, e aí o emendo ficou pior do que o soneto. Né? Então, acho que tem que ter cuidado mesmo, ainda mais porque agora o ultrassom está na nossa mão, né? A gente faz muito fácil, né, o diagnóstico. Paulo, e esses pacientes que tiveram a trombose, né, e que a gente está falando que tem todo mundo que teve uma trombose tem o risco de ter uma sequela, né, de ter essa síndrome pós-trombótica, o que é que você orienta para eles? Como é que você orienta para evitar, né? Assim, claro que impedir não, mas o que é que você orienta para esse paciente? Entendi. Vai depender muito do organismo do paciente, a forma como ele vai responder à trombose e se ele fez a anticoagulação adequada também, né? Se aquele vaso dele vai conseguir recanalizar adequadamente, se não, se vai ter sequela valvular, se não vai. Então, o que você vai orientar para o paciente é atividade física, manter uma panturrilha forte para ajudar no retorno venoso, entendeu? Associação da compressão elástica, também para auxiliar no retorno venoso, é muito importante. Evitar excesso de peso, então, uma alimentação mais saudável. Então, são esses fatores que podem ajudar o paciente, de repente, que venha a ter realmente alguma sequela pós-trombose, ter um menor impacto no estilo de vida dele, na qualidade de vida. Eu acho que é basicamente isso, assim, uma coisa que também, na minha prática clínica, né, o que eu tenho visto muito, o estilo de vida dos pacientes tem sido, assim, um fator determinante, né? Então, hoje em dia nós somos mais inflamados, a gente come comida mais industrializada, nem todo mundo consegue fazer dieta, porque fazer dieta é caro, né? Não é barato, não é acessível para todos. E trabalhoso. E trabalhoso, exatamente. A atividade física, ela, né, tem que ser uma religião. Nem todo mundo consegue. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que as pessoas elas arranjam tempo para tudo, menos para hábitos saudáveis, né? E dá trabalho também fazer atividade física, né? Nem cansa, dá trabalho. Nem sempre as pessoas conseguem achar algo que realmente lhes dê prazer. Então, você somar tudo isso, eu ainda acrescento mais. A higiene do sono. Eu falo muito sobre sono, qualidade de sono para os pacientes,
Porque é como se você estivesse arrumando a sua fábrica ali, a sua casinha, né? Se você não dorme direito, já é o suficiente para te deixar inflamado, né? E aí você tá ali o tempo todo vivendo no limite, inflamado, não consegue ver, porque, enfim, né? A inflamação é igual ao diabetes, você não sente. Você só vê a repercussão ao longo dos anos, o que vai acontecendo, né? Então, acho que essa mudança de estilo de vida é um ponto crucial para os pacientes com trombose. Porque a gente vê realmente, atualmente, muita gente que não tem esses fatores de risco todos tendo caso de trombose, né? Aí você vai atrás, assim, e não consegue achar uma causa. E na grande maioria, na realidade, se você for ver os estudos, são idiopáticos. Você pesquisa e não descobre a causa. E idiopático não quer dizer que não tem nada, né? Quer É, dizer que não se achou, que não se né? É um achou. pouco Isso, diferente isso, do não ter, isso, né? Exatamente. O que eu falo também, Juliana, é que assim, o que eu percebo muito é que esses pacientes que têm síndrome pós-trombótica, aí sim, o paciente já teve uma trombose e está no meu consultório depois de alguns anos, 3, 5 anos, já com sintomas congestivos, reclamando que a perna está inchada, pesando, aquela queixa habitual da síndrome pós-trombótica. É que esse sintoma é cíclico. Então eu vejo muito no meu paciente que não é uma coisa contínua. Muitas vezes tem épocas do ano que ele está pior, épocas do ano que ele está melhor. E muitas vezes é associado realmente a épocas de piora alimentar, ou estresse psicológico, ou estresse familiar. E esses estresses vão desencadear ou piorar essa síndrome pós-trombótica desse paciente. Então a gente acaba sempre orientando, eu oriento sempre o meu paciente, ó, tudo bem, você teve uma trombose? Cara, guarda teu Doppler, esse primeiro aqui, pra gente saber da onde é que é a tua trombose. Porque às vezes tu vai bater numa emergência, o doutor que tá lá, às vezes, não é tão habituado, ele sabe ver que tem alguma coisa errada com a veia. Ele vai falar, putz, tem uma trombose. Mas ele não lauda, às vezes, tão específico se é uma trombose antiga ou se é uma trombose nova. O doutor da clínica, às vezes, que olha para avaliar, ele olha, putz, tem uma trombose aqui. E começa de novo a anticoagulação do paciente, verdade. achando que é uma nova trombose aguda, e às vezes nem é. Às vezes é a mesma trombose, no mesmo canto, a mesma sequela que esse paciente já tinha e que foi relaudada, né? Então, às vezes, a gente pega muito esses pacientes, eu oriento bem sempre. Guarda teu primeiro exame pra gente saber onde é, porque você realmente pode ter uma nova trombose, mas às vezes é só a mesma trombose e você piorou, agudizou da tua queixa e foi batendo na emergência e acabou fazendo novamente o exame, começando tudo de novo. Eu pego muito isso, assim, várias e várias vezes a gente pega paciente que ele relata uma trombose de repetição e às vezes não é. Entendeu? Exatamente. Na verdade, assim, tem muita gente que não tem o hábito de ver a imagem, né? Eu gosto de ver a imagem. Principalmente quando não está relatado se ela a característica do trombo. Aí eu peço logo, ó, manda imagem aí pra mim, deixa eu dar uma olhada, que aí quando a gente vê lá, né, já sabe se é agudo, se é crônico, enfim. Se pelo menos quanto tempo de evolução tem, porque aí muda completamente a roupagem do tratamento. A conduta, né? E, inclusive, eu tenho um paciente atualmente que aconteceu isso. Um paciente que teve um linfoma há 3 anos atrás. E eu acho que a trombose dele é daquela época e nunca foi diagnosticada. E ele fez tratamento, enfim, fez tudo. E aí ele teve um edema súbito na perna, mas sem dor. E aí quando foi fazer de novo, o ultrassom tava lá de novo. Só que a característica da imagem, ela não era tão característica de agudo. Eu até acho que ele teve uma agudização de um dos lados, né? Que ele teve trombose bilateral. Por isso que eu acho que é daquela época. E aí ele teve a agudização do caso e tudo mais, ele ficou desesperado. Eu falei, não, calma, né? Vamos por partes aqui, assim. A gente foi explicar, e ela ficou perreada, achando que a doença tinha voltado. Eu falei, não, pode, né? Pode ser também. Ainda tem isso, né? Paciente que tem trombose, que quer dizer outras coisas, né? Tá, assim, tá abrindo o quadro ali para outras doenças, que é outra coisa que a gente também tem que ficar bem, né, bem ligado. Mas eu acho que também faz parte, um dos papéis, né, agora puxando para o gancho do cirurgião vascular, qual é o papel do cirurgião vascular nisso? Né? Será que a gente trata sozinho, tem uma equipe multidisciplinar que tem que abordar esses pacientes? Eu, particularmente, não pego o paciente só para mim. Eu saio, quando eu vou desconfiando das coisas, eu saio mandando para Deus o mundo. Não me ajuda aqui, eu mando para reumato, eu mando para hemato, eu mando para todo mundo. Entendeu? Porque pode ser, né? Melhor a gente pecar pelo excesso do que pelo assalto. Às vezes é um lúpus, né? Uma doença reumatológica ali, uma doença hematológica que o paciente não, tem que lembrar que o paciente é leigo, né? Ele não vai te dar todas as informações de cara, ele vai lembrando aos poucos, né? Então, acho que não custa nada a gente ser, assim, meio maluco, às vezes, né? Com determinados perfis de paciente.
Essa é uma boa pergunta até da embolia pulmonar, né? Porque a embolia pulmonar muitas vezes nem chega no vascular no hospital, né? Boa É. parte das vezes, como o tratamento hoje da embolia pulmonar, a maior parte das vezes é feita por medicação, então poucas às vezes são indicado o vascular intervir. Então muitas vezes ele está dentro da UTI, os médicos da UTI são altamente especialistas, realmente a maioria deles são cardiologistas, são médicos bem experientes, e eles tratam a embolia pulmonar sem nem te chamar. Então, isso é bem comum, a Gisele dá plantão em emergência, eu também dou, várias vezes a gente chega lá, quando vai ver só um paciente grave ou um paciente excepcional que acabam te chamando. Quando esse paciente sai de alta, eles sempre mandam para o teu consultório, e tu não conhece nada da história. Chegou lá de paraquedas, o cara, eu tive uma embolia pulmonar e tô aqui no teu consultório. Como é que tu faz, Gisele? Tu manda pro pneumo dar uma avaliada junto ou tu abraça todo? Depende das informações que eles já trouxeram, né? Assim, tem alguns deles, pelo menos com um resumo de alta, e tem o resultado, né, da estomografia. Geralmente, se for, assim, artérias um pouco mais distais, né, subsegmentares, uma coisa mais localizada, não for bilateral, eu conduzo, acompanho, depois de alguns meses do evento, peço uma nova anjo-TC, se o paciente, né, tiver condições de fazer contraste, né, não tiver nenhuma contraindicação, mas se realmente for um TEP maciço, né, um evento com um tromboembolismo maior, de um maior monta, e aí eu associo, né, a conduta também, o acompanhamento e segmento com outro especialista. Eu gosto de mandar geralmente pro pneumo. Principalmente assim, Ah, como eu você também disse, se amo. foi uma embolia muito pequena, muito discreta, aqueles achados de exame que não deu repercussão clínica no paciente, Uhum, o deixa paciente não quieto. chegou aí para UTI nem nada, pode ser que eu acompanhe. É. Mas eu acho que se tem uma coisinha maior, eu acabo mandando, porque aí eu faço um pouco a minha culpa. Eu não consigo ter os critérios dos outros. Então, assim, eu Uhum, não sei qual é o critério de indicação da espirometria, eu não sei eu também corretamente o não. critério da Sim. indicação da cintilografia de perfusão, que são outros exames para avaliar realmente os Isso. déficits, as lesões desse pulmão que teve uma embolia. Então, para não ficar pedindo exame aleatoriamente, que muitas vezes alguns são É. exame invasivos, são exame que tem Caros, né? contraste, caros, Específicos. específicos, então eu prefiro mandar para o colega avalia, eu geralmente mando para colegas de referência, alguém que eu já conheça, que eu sei que Uhum, trabalha corretamente e que não vai pedir o exame só por pedir ou que não vai uhum. indicar um procedimento só por indicar. E ele vai acabar colocando em critérios, como eu tento colocar os meus pacientes em critérios, para realmente indicar, não, esse paciente tem que fazer uma espirometria ou esse paciente vai fazer um exame adicional para investigar. Faço a Uhum. mesma coisa com a hematologia, para não Sim. sair pedindo exames aleatórios da hematologia, porque a gente sabe que boa parte deles os convênios não cobrem. Exato. Hoje em dia eu não trabalho mais no SUS, eu só trabalho no particular, então assim, eu poderia até pedir boa parte deles, mas alguns não cobrem, são exames que às vezes é desnecessário. O colega vai avaliar, vai olhar direitinho e falar, não, realmente você tem uma indicação, não, você não tem indicação. Então, Uhum. na maioria das vezes eu divido a responsabilidade, eu acabo mandando para os outros. E, claro, eu trato a minha parte, eu trato a trombose, a Isso. sequela, a síndrome pós-trombótica, essa E parte também tem a toda. questão do momento certo de fazer esses exames, né, de pesquisas da trombofilia, né? Sim. Que idealmente eles não devem ser coletados durante o evento agudo, né, da trombose, porque dariam alterações que não corresponderiam à realidade, né? E Isso. até por isso mesmo, eu já todas essas informações, qual o melhor momento, né, assim, de solicitar, tudo isso eu já também fico de mãos dadas aí com a hematologia. Ah, com certeza. Acho que a gente dividir responsabilidade nesse momento é importante, porque é um paciente que vai voltar sempre. Sim. Eventualmente ele vai voltar. É muito difícil um paciente que teve uma trombose, digamos aí, de um segmento razoável, não voltar para você, porque ele vai ter sintoma. Né? Então, acho que inclusive é bem importante a gente esclarecer muito bem o paciente, porque ele vai ser um paciente recorrente. É um paciente que vai, de vez em quando, vai ter uma dor na perna, vai ter uma perna mais cansada, vai ter uma perna mais inchada, pode ser que fique com um linfedema crônico, dependendo, né, dos atos de vida dele. Então, ele é um paciente recorrente. Eu acho que a gente dividir, nunca é demais a gente dividir essa responsabilidade com Sim, outros sim. profissionais. Né? Até pelo excesso de zelo e para o paciente ter aquela percepção que ele realmente está sendo bem Cuidado. cuidado, né? Sim.
Acho que é isso. A gente sabe que a embolia pulmonar, né, e o tromboembolismo em geral, ele é muito recorrente nos hospitais, né, como a gente falou também no começo, e que hoje em dia praticamente todo hospital tem uns critérios muito fortes, né, de prevenção desses pacientes quando internam para diminuir o risco de embolia pulmonar. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que o vascular tinha que estar mais ativo nesses comitês de tromboembolismo pulmonar, que embora muitas vezes tenha alguns hospitais, eu conheço vários colegas que fazem parte dos comitês, mas tem muito hospital que não chama vascular, que quem vai cuidar é alguém da UTI ou é alguém da cardiologia, e às vezes o vascular, que no final acaba pegando para o tratamento, não está dentro. E eu acho que a gente, como especialidade, devia se juntar mais, entrar mais nessa parte de embolia, que afinal de contas é uma das partes que a gente trata também bastante. Eu acho que a gente está chegando no final. Eu queria uma mensagem final da Gisele sobre a embolia pulmonar, o que é que ela acha, Trombo. qual é a orientação dela, Se quando é que cuidem, procura um mudem de vascular, vida. Exatamente. Façam um check-up vascular. Exatamente. qualquer sintoma. Eu acho que, assim, o que é mais importante, né? É você saber reconhecer os sintomas, né? Que é o que a gente falou no início. A dor em todo o membro, o empachamento da musculatura, aquela musculatura enrijecida, o inchaço, que muitas vezes é acompanhado também de aumento da temperatura, né? De aquele calor local, de vermelhidão também. Então, é importante saber reconhecer os sintomas para que o seu diagnóstico e, consequentemente, o tratamento seja iniciado o mais rapidamente possível. E quanto aos fatores de risco, né? Ter atenção para os fatores de risco que você já tem e tentar não associar algum outro fator de risco que você possa modificar. E os que não têm fatores de risco, né? Evitar completamente, né? Sobrepeso, nas viagens prolongadas, evitar um tempo muito grande de imobilidade. E seriam esses. Paula, você quer deixar algum recado para os nossos? Eu acho que a Gisele foi bem completa. Eu acho que eu acabaria me repetindo o que ela falou. É mais ou menos isso mesmo. O meu recado é esse. Eu acho que a gente vive uma das doenças que a gente vive do século, né? Eu acho também que a tendência é só piorar os dados, né? A gente, se não houver realmente essa mudança de estilo de vida, né? Não digo os dias de questão de tratamento, acho que a gente tem muito acesso a muitos tratamentos bons hoje em dia, né? Essa questão da parte endovascular, né? Do tratamento mais invasivo. Gerar uma possibilidade para os pacientes terem menos repercussões ao longo do tempo, né? E a gente trabalhar mais com essa questão mais a longo prazo, né? Como o André colocou. Até então, nós tratávamos os pacientes visando a parte aguda, né? A complicação, a embolia pulmonar, né? E hoje em dia a gente tem que pensar mais à frente, a gente tem que pensar na qualidade de vida desse paciente a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Então, ter tratamentos à mão minimamente invasivos, cirúrgicos, porém minimamente invasivos, vai ser, acho que, um diferencial grande, né? Talvez o nosso grande desafio seja levar esses tratamentos para mais pessoas, né? Que, infelizmente, a gente não tem atualmente condições, né, de levar para todo mundo. E realmente estabelecer protocolos, né? Acho que os vasculares, de mãos dadas aí com outras especialidades, têm capacidade de estabelecer protocolos para poder a gente realmente saber quem vai se beneficiar, né? Tornar esses tratamentos mais acessíveis, como que a gente vai fazer para receber esses pacientes, montar uma sistemática de atendimento mesmo, para fazer com que esse paciente seja tratado no menor tempo possível, que a gente sabe que impacta o resultado final do tratamento do paciente, né? E a tua mensagem? Então, estilo de vida. Eu sou a favor do estilo de vida saudável. A minha mensagem é que eu acho que o tromboembolismo venoso evoluiu muito nos últimos anos, mas muito mesmo, que isso amplificou o tratamento, deu mais acesso à população, embora no início as medicações, essas novas que foram citadas, eram muito caras, foram barateadas, hoje em dia elas não têm mais patentes, são medicamentos extremamente seguros e que eu acho que amplificou o tratamento, deixou mais fácil do paciente e do vascular também de cuidar
cuidar desses pacientes. E, além disso, outras coisas apareceram, como a gente falou mais cedo, dos tratamentos intervencionistas. Então, eu acho que cada vez mais isso está se desenvolvendo e que para frente ainda vai aparecer muita coisa nova. Eu acho que vai ter mudança nos próximos protocolos, não só de tempo de tratamento, como formas de tratamento, mas visando realmente isso, a gente prevenir não só o caso agudo, não só a prevenção e não só tratar o caso agudo, mas pensando realmente no crônico. Exatamente por isso, boa parte dos pacientes estão vivendo mais, estão envelhecendo mais com a qualidade de vida melhor. E esse paciente está cada vez mais se queixando das sequelas que estão ficando do tromboembolismo venoso. Eu acho que vai mudar muito ainda, já mudou bastante, mas vai mudar mais ainda. Eu queria agradecer, eu acho que foi muito bom a conversa. Foi ótimo. Esse é um Estamos tema chegando ao infinito, final. né? Sim, Se a gente sim. quisesse passar a noite toda conversando sobre isso, a gente conseguia. Com Porque certeza. E se deixar, eu já lembrei de um monte de coisa para perguntar. Fica pro próximo. Já fica o compromisso aqui para um próximo. Com certeza. Só convidar. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.